Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouco de como o câmbio afeta seus investimentos. Primeiro de tudo, nós temos que começar pela base, né? Tentar entender como que é formado a cotação do câmbio. Se você for olhar a literatura, ele vai dizer para você o seguinte, que a diferença, por exemplo, entre o dólar e o real vai ser dada pela diferença entre a inflação dos dois países. Então, a inflação que der no Brasil menos a inflação que der nos Estados Unidos, é isso aí que vai afetar a taxa de câmbio futura, certo? Então, por exemplo, num passado muito recente, quando o país estava em crise em 2014, a gente estava com inflação disparada de 10%, enquanto lá nos Estados Unidos estava com inflação bem baixa. Isso pode ter sido um dos fatores, talvez não o principal, mas com certeza foi um dos fatores que fez com que o real se desvalorizasse bastante. Agora, pessoal, a teoria é uma coisa, tá? A prática é outra, porque câmbio é uma coisa muito complexa. Você pode ter ali vários fatores atuando, né, em conjunto, pressionando a cotação para cima ou para baixo. Alguns fatores vão puxar para cima, outros fatores para baixo e vice-versa, né? Um cenário interessante que a gente pode avaliar também um cenário de taxa alta de juros nos Estados Unidos pode fazer com que o fluxo financeiro, né, vá para os Estados Unidos, porque as pessoas vão procurar títulos públicos, né, americanos que estão pagando juros altos, e as pessoas vão correr atrás desses títulos porque são os títulos considerados mais seguros do mundo, e aí o fluxo de dinheiro indo para os Estados Unidos faz com que a cotação do dólar americano fique bastante elevada perante as outras moedas mundialmente falando. Só que no momento atual a taxa de juros americana ainda está ali perto da próxima à média histórica, então acredito que ainda esse patamar de taxa de juros lá não vai fazer com que haja um fluxo muito grande de dinheiro lá para os Estados Unidos. Talvez logo quando eles noticiam, né, que vai aumentar os juros, talvez pode ter um movimento assim de curto prazo, mas a médio e longo prazo acredito que não. Agora, outro fator bastante interessante, vamos voltar lá atrás no passado, em 2007, quando a economia americana ainda não tinha entrado em crise e o Brasil estava indo muito bem. A economia brasileira já estava dando sinais de crescimento, né? Estava sendo jogada para cima, ajudada pelo boom das commodities na época. E aí a taxa de juros americana naquela época era beirando 5% ao ano. Isso poderia fazer com que o fluxo de dinheiro fosse para os Estados Unidos naquela época, fizesse com que a cotação do real fosse bem desvalorizada, né? Podia haver uma pressão em torno disso, né? Só que na época, como o Brasil estava indo bem, a economia brasileira estava indo bem, o fluxo de dinheiro estava intenso vindo para o Brasil, porque as pessoas queriam investir no Brasil. O Brasil estava crescendo, as pessoas queriam investir no Brasil. Então, essa questão do investimento, né, quando o país está crescendo, isso ajuda com que o fluxo de dinheiro venha para os países, né, para esses países que estão em grande crescimento, né, que no caso no Brasil na época estava indo bem. Então a cotação, apesar das taxas de juros americanas estarem nas alturas, você tinha ali um real sendo cotado a 1,80, 1,90, né? Então o real, considerando toda a história da cotação americana perante ao real, o real estava bem valorizado em relação ao dólar, tá? Então, para vocês verem como é complexa essa situação de você tentar verificar o que vai acontecer com o câmbio, né? O que pode acontecer, por exemplo, após as eleições, é bem provável que haja uma desvalorização do dólar, o real volte a se valorizar perante ao dólar, né? Porque a inflação no Brasil hoje está bem controlada, e com isso
você diminui essa diferença, né, e a inflação americana já está um pouco mais alta, então você diminui a diferença entre a inflação brasileira e a inflação americana, fazendo com que haja uma pressão, né, uma pressão compradora do real, e fazendo com que a taxa de câmbio fique ali num patamar mais razoável do que está hoje, né? Que está aí beirando os 3,70. Eu acho que a cotação fechou mais ou menos isso hoje. Enfim, outra coisa muito interessante que se deve avaliar em relação à cotação do câmbio é que hoje nós temos um câmbio bastante elevado, né, 3,70, o real está bastante desvalorizado. O que acontece na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores brasileira, metade dos investidores são estrangeiros. Então os americanos olham o Brasil como um local barato para se investir, né, porque eles conseguem comprar ações, eles conseguem transformar dólar em reais, né, em muitas moedas brasileiras, e com isso as ações acabam ficando muito baratas, né? E aí há uma pressão compradora, isso pode favorecer uma pressão compradora das ações brasileiras, fazendo com que os preços se elevem. Se houver ainda realmente o Brasil começar a crescer de maneira mais consistente, né, a partir do ano que vem, então essa pressão compradora das ações brasileiras ela pode aumentar, vir com uma maior intensidade, né, fazendo com que impulsione aí os preços das ações em 2019, 2020. Então eu acho que esse é o cenário mais provável que aconteça, né? E lembrando que câmbio é altamente complexo você determinar o valor do câmbio futuro, mas pensando num cenário macroeconômico aí do que pode acontecer, o Brasil voltando a crescer bem, a inflação controlada, diminuindo a diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos, você acredito que vai favorecer os investimentos em ações, né, no Brasil. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham esclarecido bastante coisa para vocês. Um abraço aí, boa noite.